Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda, faz um pouco de tempo que eu não venho aqui, não é um exagero de tempo, né? E saibam, eu sempre digo que eu vou melhorar, que eu vou aparecer mais, mas agora é fato, pelo menos agora para 2024, eu estou me organizando para aparecer mais, efetivamente mais, pelo menos aí umas 2 vezes na semana. E, inclusive, eu já vou deixar o máximo de vídeos gravados, que é para não falhar, né? Aqui, por exemplo, nas minhas mãos, ó, tá vendo? Cada linha dessa é um tema que eu gostaria de abordar, né? Tô marcando aqui os temas, porque, lógico, né? A gente precisa começar por algum lugar. Gente, enquanto 2024 não chega, né? E a gente não começar a trabalhar esses temas aí, eu gostaria de falar de um assunto muito importante, que ele fica assombrando a cabeça de quem tem um relacionamento virtual, né? Isso aconteceu comigo, isso acontece com as inscritas que me procuram, isso acontece com outras pessoas que eu nem conheço ou que nem me conhecem, né? E eu tenho certeza que muitas mulheres que já tiveram relacionamentos virtuais e hoje estão casadas e frequentam aqui o meu canal, pode atestar aí embaixo, né? Que tema é esse? Como vocês já viram no título, é possível fazer um relacionamento virtual durar, né? Porque o que você quer é ter um relacionamento duradouro, feliz, que ele saia do virtual, vá para o real, casar e ser feliz para sempre, né? Para resumir, a estradinha é essa, né? Gente, uma coisa é fato, né? Não é fácil você ter um relacionamento virtual à distância, né? E quando você sai do virtual, por exemplo, você fala assim, estamos agendando, a gente está conseguindo marcar o primeiro encontro, e você marca aquele encontro, você pensa que as coisas vão melhorar, mas elas pioram muito, porque junto com aquela quebra ali daquele parceiro, assim, quando ele passa a ser uma pessoa real e você volta para sua casa, as coisas não são mais as mesmas, né? Porque você tem uma noção de quem é aquele ser, né? Ele sai daquele imaginário e ele ganha forma. Então, se aquele romance ele foi muito legal ao vivo ou se ele não foi muito legal, independente do desfecho, a sua cabeça vai te cobrar muito uma solução. Você vai ficar em looping com aquela uma necessidade de tomar uma providência, de fazer a sua vida acontecer de alguma forma. E isso é muito nocivo também, né? Isso gera crises de ansiedade, várias coisas, está na moda falar gatilho, né? Várias coisas geram gatilho e te faz muito mal, né? Então, vamos a alguns pontos, pequenos pontos que vai fazer a diferença. Primeiro de tudo, você precisa se perguntar a si mesmo algumas coisas. Primeiro, esse relacionamento ele é saudável para mim? Primeiro ponto, tá? E quando você for pensar se ele é saudável para você, você tem que se pôr do lado de fora da relação para poder se analisar ali melhor, sabe? Sabe? É porque assim, quando é com a gente dá uma relaxada. Mas se, vamos supor, uma amiga tá te contando de um relacionamento, uma irmã, uma prima, você já é mais criterioso. Então, você tem que tentar se olhar de fora dessa maneira mais criteriosa e saber se aquela pessoa é para você mesmo. Ok. Segundo ponto é tratar aquele seu relacionamento virtual com seriedade, né? A gente precisa tratar o outro com a mesma seriedade que a gente quer ser tratado, né? E eu vejo que os relacionamentos virtuais eles não dão certo muito porque no geral sempre tem uma pessoa levando a sério, o outro tá, a mulher tá levando lá na flauta, no oba-oba, o homem tá levando a sério. Na maioria das vezes a mulher tá levando muito a sério, o homem tá no oba-oba, né? Se as pessoas levarem as outras com mais seriedade, então a chance de todos darem certo é muito grande. Mas é óbvio, a gente não tem controle sobre o outro, né? Um outro ponto muito importante, mas muito importante mesmo, você vai ver na internet, em sites, você vai ver em grupos, você vai ver em vídeos, as pessoas falando que vocês têm que marcar a reunião de vocês o mais rápido possível. A união, né? Isso tem que sair do virtual o mais rápido possível. E há uma grande pressão. A família às vezes te pressiona que isso tem que rolar, os amigos e tal, e não é verdade. Quando você está falando do virtual, você precisa dar tempo ao tempo para as coisas se moldarem. Tempo ao tempo. Porque como a distância é muito grande e você fica mais preso ao virtual, você não pode fazer tudo acontecer a toque de caixa.
porque você precisa de um tempo maior para desvendar ali aquele véu do outro, né? Para ter algumas provas de caráter, de conduta, de ética, para observar aquele cotidiano. E quando eu digo observar o cotidiano, são das formas mais variadas, sabe? Quando você olha por vários ângulos e você, dentro do que você está observando, você consegue perceber ali o comportamento ético, o caráter e algumas coisas, né? Então, esse negócio de, tem que sair logo do virtual, não leve isso a sério, porque eu observo que quando sai muito do virtual rápido, sem sombra de dúvidas, a chance de dar ruim é muito maior. Por quê? Nem você sabe quem é aquela pessoa que você está encontrando, com quem você está se relacionando. Se você nem sabe quem é aquela pessoa minimamente, porque é óbvio, só o tempo mostra quem é quem, mas se você não consegue ver minimamente, você não consegue progredir. Fernanda, quanto tempo você ficou aí no virtual? Com meu esposo a gente ficou 3 anos. Eu me arrependo? Não. Foi um tempo excepcional. Quando eu fui conhecer meu esposo, eu sabia exatamente quem eu estava conhecendo. Quando ele me apresentou a família, por exemplo, ali ao vivo, eu já sabia exatamente quem era quem. E eu tinha uma ideia do que esperar de cada uma daquelas pessoas. Não falhou. Inclusive as pessoas que eu achei que fosse ter algum ranço, vamos pôr assim, foi pessoas que eu realmente tive. As pessoas que eu achei que eu ia poder contar mesmo, que era pau para toda obra, legal, foram pessoas que realmente. Então, aquela relação foi se moldando e isso é importante. Você precisa verificar a pessoa em várias nuances. Isso faz parte do conhecimento, é saudável. E a pressa, nesse sentido, ela não acrescenta em nada, tá? Um outro ponto bem bacana, gente, você precisa manter contato todos os dias. Todos os dias. E quando o camarada some, isso não ajuda. Eu tenho aqui vários vídeos sobre o camarada sumir e eu tô preparando um para janeiro sobre o camarada sumir. Já tá gravado, por sinal, mas é um vídeo excepcional. É um vídeo que você vai falar, cara, eu tinha que ter acesso a esse vídeo todos os dias, porque eu fiz uma pesquisa muito boa nesse sentido. Tá aí acertadinho, ou para janeiro ou para fevereiro eu vou organizar, mas é um vídeo bem bacana. E você precisa manter contato todos os dias, em vários horários diferentes, e ver a rotina da pessoa por vários ângulos, completando o vídeo anterior, né? O tópico anterior. Por quê? Você consegue ver se a pessoa é casada, se ela é compromissada no serviço, se ela é pontual, se ela tem amigos, né? Às vezes a pessoa ela só fala com você no mesmo horário, sempre sozinho, sempre num quarto fechado. Gente, é muita falta de informação, é muita inconsistência. E isso dá margem para que exista várias coisas assim cobertas na vida da pessoa que pode ser prejudicial para você de alguma forma. Isso é muito importante, tá? Então, contato com a pessoa diário em horários separados te permite conhecer a conduta dela, porque assim, dentro da sociedade a gente desempenha papéis, né? Papel de filha, papel de mãe, papel de amiga, papel de funcionário. Você consegue observar ela atuando em vários desses papéis. E você consegue ver se esse ser que está se descortinando na sua frente tá legal para você ou não, né? É muito importante mesmo você procurar não se enganar, né? Então, quando você está envolvida num relacionamento, diante dessas coisas que eu disse, diante de você conversar, dialogar, você vai acabar descobrindo um ser humano ali atrás do virtual. E esse ser humano que você tá descobrindo, você não pode querer tapar o sol com a peneira, né? Esse relacionamento virtual seu, ele só pode durar, só pode ser estável, ele só pode ser nutrido por você mesmo a partir do momento de que você encontra um ser humano bacana do outro lado. Não adianta você falar, não, mas eu tô louca, eu tô apaixonada, não adianta. Todo mundo hoje em dia tem acesso às redes sociais e à televisão, a jornalismo, né? Páginas policiais, a gente sabe exatamente o que acontece quando a coisa não é para ser, quando a coisa corre risco. E esses sinais todos que a gente vê acontecer quando é relacionado a homem e mulher,
eles vão se mostrando para gente. Então, você precisa observar o outro de uma maneira a não querer se enganar. Muitas vezes a pessoa sofre muito de carência afetiva e é possível você se tratar dessa carência afetiva com um profissional. As coisas depois da pandemia, elas mudaram muito, né? Então, vamos supor, você queria ir um psicólogo, tinha que ir, sair da sua casa, ir para outro bairro. Não, hoje em dia, você liga seu computador, você pode ter acesso a um profissional da área da saúde mental, tá? Então, não é uma coisa que demanda de você esforço, né? Você só precisa estar aberto a um tratamento, e isso é muito importante, né? Você não tem como querer trazer uma pessoa para o seu lado, né? Conviver, partilhar a sua vida, se dentro de você tem cicatrizes que fazem mal para você, porque as coisas elas precisam se encaixar. E quando a gente não tá legal, a gente não tende a se encaixar em coisas diferentes até que a gente consiga extrair da gente o melhor da gente mesmo para uma vida feliz e saudável, tá? Outro ponto bem legal a se dizer é que a gente precisa se proteger, né? Proteger de um futuro, né? Não importa quantas vezes você vê essa pessoa, você liga para a pessoa, né? O ideal é que seja todo dia. Sim, mas a rotina do dia a dia pode impedir, né? O que importa é você observar a qualidade desse tempo acima de tudo, né? Você está conversando com a pessoa, você está junto com a pessoa. Sempre, às vezes, a pessoa ela consegue trazer você para a realidade dela e você consegue se vislumbrar ali naquela situação, né? Aquela situação é saudável. Você tá vendo, né? Eu falei para você, veja a pessoa em vários ângulos da vida, tá? O que você tá vendo parece saudável? Se você tivesse naquela relação, né? Naquela situação da pessoa com o outro ali, aquilo seria salutar para você? Você vê ele, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Sempre alterado, assim, psicologicamente alterado, com os amigos, com o trabalho, com a família. Ou então não, às vezes ele tá sempre calmo, mas quando ele se altera é daquele jeito. Vamos supor que fosse você, né? Você se imaginando a médio e longo prazo ali naquela situação. Aquilo seria saudável para você? Já pensou, você está se programando para ir morar no país dele? Se imagine você sozinho com ele, aquela situação seria saudável. Então, é muito importante você se proteger com relação ao seu futuro, se projetando naquela mesma situação, se fosse você ali um tempo depois com ele. Eu me lembro muito bem que quando eu estava no virtual com meu esposo, houve uma situação que ele precisou ir dormir com o pai dele no hospital várias noites, porque o meu sogro ele tem uma saúde delicada. E eu realmente me projetei naquela situação. Falei, poxa, minha mãe também gostou. A gente pensou, nossa, que bacana, né? Todos os dias ele sai do trabalho e ele vai para casa, almoça, ele janta, fica um pouco com você aí no virtual e vai para o hospital dormir com o pai dele. Ele fez isso todos os dias até que o pai dele teve alta. Isso foi mais de mês. Ele, ele ia trabalhar de manhã, chegava em casa de tarde, tomava banho, fazia alguma coisa, comia, e aí vinha um rapaz, buzinava para levar ele para o hospital. Então, aquilo ali ele ganhou muitos pontos comigo, porque eu realmente me projetei no futuro daquela situação. E eu vi que aquilo era indício de que ele era uma pessoa que podia contar. Eu nunca vi ele falando, ai, hoje eu não quero estar lá com meu pai. Eu nunca vi ele se queixando. E hoje, agora em fevereiro, vão ser 7 anos de casamento que a gente tem. E durante esses 7 anos eu continuo sem ver o meu esposo em nenhuma ocasião reclamar das obrigações dele. Principalmente reclamar quando alguém precisa dele para alguma ajuda. Então, quando você se projeta no futuro, você tem a possibilidade de saber se aquele ser humano é alguém com quem você pode contar para qualquer que seja a situação. E isso é muito importante. Eu estou dando um exemplo, um simples exemplo na minha própria vida. Mas cada pessoa vive diferente.
E você, com certeza, quando eu dei esse exemplo, você vislumbrou aí muitos exemplos positivos. Mas é importante você refletir acerca dos exemplos negativos. Por quê? Se você está levando isso muito a sério, em um médio e longo prazo, aqueles exemplos vão estar na sua vida. E você precisa estar ciente disso. E você precisa decidir de uma maneira assertiva. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Breve, mais um vídeo. Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Filemena, assalamu alaikum. Bye, bye.